Bom, continuando nosso curso de Solid, agora eu vou explicar o padrão LSP, que significa Liskov Substitution Principle, em português, princípio de substituição de Liskov. Esse conceito foi desenvolvido pela Barbara Liskov e apresentado em 1987. Vocês podem ver que ele é bem antigo, mas ele foi publicado em 1994. A ideia de Liskov ganhou força realmente quando foi publicado pelo Robert Martin, no livro que ele escreveu. Após a publicação do livro, a teoria de Liskov foi simplificada com a seguinte afirmação, que é bem importante: uma classe base deve poder ser substituída pela sua classe derivada. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma instância de uma classe base deve possibilitar sua substituição por instância de classes herdadas, sem que se necessite qualquer alteração no código. Ou seja, se eu herdar uma classe, ao utilizar o método da classe base, nenhuma alteração no código precisará ser feita. Uma forma de identificarmos se o princípio de Liskov está sendo aplicado é fazendo as duas perguntas que estão presentes aqui no slide. A primeira seria: a classe base possui comportamentos inúteis para a classe derivada? O que isso quer dizer? Na minha classe base, eu possuo alguma funcionalidade, algum método que não é utilizado nas classes que estão herdando a classe base, ou seja, eu tenho uma classe base lá chamada animal. Eu tenho uma classe filha chamada cachorro e gato. Então, cachorro e gato herdam de animal. E na classe animal tem o miar e latir. O cachorro ele não mia. Então, o método miar na classe animal não será utilizado pela classe cachorro. Portanto, isso está ferindo aí o princípio de Liskov. A segunda pergunta seria: o comportamento externo é alterado se substituirmos a classe base pela derivada? Ou seja, o comportamento da minha classe derivada é alterado se eu substituir pela classe base? Ou seja, eu tenho um método na minha classe cachorro, que é o método do latir. Se eu alterar o método latir na minha classe base, esse método latir, a funcionalidade principal dele parará de funcionar, ou vai sofrer alguma alteração e não vai se comportar conforme o esperado, é justamente o que essa segunda frase está dizendo. Quando o comportamento externo é alterado, se substituirmos a classe base pela derivada. Ou seja, se eu pegar e começar a herdar de animal a classe cachorro e a funcionalidade que está ali no método latir for alterada quando eu fizer essa extensão da minha classe, se ela for alterada, então está havendo aí, a gente está ferindo o princípio de Liskov. Bom, esses exemplos que eu dei aqui ficarão mais claros nos exemplos a seguir que eu estarei mostrando para vocês aí no próximo vídeo. Até mais.